Bem-vindos a mais um CACD English Test. Hoje nós vamos continuar com o Guia do Jacaré Esmerado. Faremos o summary, leitura do padrão de resposta e a tradução. The author describes the Smile Revolution from the late 18th century in France until the middle of the 20th century in the USA. O autor descreve a Revolução do Sorriso desde o final do século XVIII na França até meados do século XX nos Estados Unidos. The first innovation took place in France with the portraits made by Vigée Lebrun in 1787. A primeira inovação ocorreu na França, com retratos feitos por Vigée Lebrun em 1787. At her time, mainly women were portrayed showing a smile. Na sua época, principalmente mulheres eram retratadas mostrando um sorriso. Later, there were artistic movements that did show the open mouth in painting, but always in a contrived or unpleasant fashion. Mais tarde, houve movimentos artísticos que mostraram a boca aberta na pintura, mas sempre de forma inventada ou desagradável. Mona Lisa's smile was considered an acceptable smile because it was a soft and kind smile. O sorriso da Mona Lisa era considerado um sorriso aceitável, porque era um sorriso suave e gentil. Since antiquity, when an open mouth was portrayed, it was always to show strong emotions to depict poor or a deranged person. Desde a antiguidade, quando uma boca aberta era retratada, era sempre para mostrar emoções fortes ou para retratar uma pessoa pobre ou enlouquecida. The first monarch to be shown in a painting displaying a smile was Queen Victoria. A primeira monarca a aparecer numa pintura com um sorriso foi a Rainha Vitória. But the painting was kept private and it was a personal gift to Prince Albert. Mas a pintura foi mantida em sigilo e foi um presente pessoal para o príncipe Alberto. The trend of painting a smile at the end of the 19th century began with female artists. A tendência de pintar um sorriso no final do século XX começou com artistas mulheres. The author states that with the invention of photograph, portraits could have been more lifelike, but they still didn't show a smile, owing to technical issues. O autor afirma que, com a invenção da fotografia, os retratos poderiam ter sido mais realistas, mas ainda assim não mostravam um sorriso devido a questões técnicas. The long time it took to take a picture hindered the sitter from holding a smile or a pose. O longo tempo que levava para tirar uma foto impediu a pessoa que pousava de manter um sorriso ou uma pose. If in the 18th century people would like to imitate heroes from novels, in the 20th century people started to imitate heroes from the cinema. Se no século XVIII as pessoas gostariam de imitar heróis de romances, no século XX as pessoas começaram a imitar heróis do cinema. The author asserts that in the film industry, the emulation process was even stronger. O autor afirma que na indústria cinematográfica o processo de emulação foi ainda mais forte. Additionally, the images of actors smiling became more common in publicity. Além disso, as imagens de atores sorrindo tornaram-se mais comuns na publicidade. Influenced by cinema, politicians and people in general started to take photos wearing a smile. Influenciados pelo cinema, políticos e pessoas em geral começaram a tirar fotos com um sorriso. In the 1960s, Andy Warhol commented about the superficiality and automatism of his smile in his series of portraits of Marilyn Monroe. Na década de 1960, Andy Warhol comentou sobre a superficialidade e automatismo do sorriso em uma série de retratos de Marilyn Monroe. Então,
Como foi apenas o resumo, foi bem rápido mesmo. Nós lemos rapidamente aqui. Que a gente pode ver aqui, então, primeiro, de Author Describes. Então, ele começa falando sobre o autor mesmo, né? Mostrando que é um resumo que o autor descreve e o que o autor descreve de maneira bem sintática. Colocou que desde o movimento na França, que foi no final do século XVIII, até o movimento nos Estados Unidos, que foi até a metade do século XX. Fala da primeira inovação, que foi na França. Fala quem foi a vanguarda aí e quando que aconteceu isso. Mais ou menos o que aconteceu, como as mulheres eram retratadas. Depois colocou os later, daí vai falar dos movimentos artísticos, então não cita um a um. O dadaísmo, etc, etc, nomes também, e de maneira muito rápida fala como essas pessoas eram retratadas. O Mona Lisa foi o único que realmente colocaram o nome, é um exemplo que foi dado e foi colocado. Depois falou desde a antiguidade, como as pessoas eram retratadas de maneira negativa, colocou alguns adjetivos aqui para essa maneira negativa. Colocou esse exemplo da primeira monarca, porque é interessante. Então, o que eles colocam? A primeira monarca e a Mona Lisa, né? Aqui dos exemplos. Mas explicou que foi mantido privado, né? É algo que foi só para o presente, só para o Prince Albert. Depois colocou que no final do século XIX começou com artistas mulheres, não colocou, não deu nome, não deu nenhum mais detalhes sobre como foi isso no século XIX. Daí, de novo, usa The Author States. Então, primeiro de author Describes e aqui de Author States. Então, volta a colocar o autor. Falando agora dessa nova invenção, né, da fotografia. Como ela poderia deixar mais realista, como ela poderia mostrar um sorriso, mas não foi isso que aconteceu devido a problemas técnicos. Então, tinha bastante palavras, né, como manter a pose, com algo, aparelhos no pescoço, nos braços, enfim, e não coloca tudo isso. Resume com apenas technical issues, vai resolver todo esse vocabulário longo, muita coisa que tinha. E também o tempo, então continua um pouquinho falando sobre por que demorava tanto para essa pose, por que não podia aparecer, não apareceu o sorriso nessa época. Depois parte para cá, comparando o século XVIII com o século XIX, as pessoas queriam imitar o quê? Né? Então, primeiro foi os heróis do romance, depois os heróis do cinema. Então, faz esse contraste. E aqui, The Author Asserts. Então, terceira vez que vai fazer a referência ao autor mesmo. O autor asserts. Agora usa asserts, outro verbo para o que o autor diz no texto. Agora é a indústria do cinema. Como foi a indústria do cinema que realmente possibilitou o sorriso. Depois vem, né, a imagem dos autores sorrindo. Ficou comum nas publicidades. Então, foi quando conseguiram colocar esse sorriso. Né? Tanto as pessoas em geral, como até políticos, começaram a tirar fotos sorrindo. Aqui na metade do século XX, então, aqui 1960. Como que termina aqui, né? Como o Andy Warhol vai fazer esse comentário. Então, explica lá no texto principal das latas de sopa, do retrato, da Marilyn, do sorriso da Marilyn Monroe, e aqui, rapidamente, só coloca a crítica que ele fez, de maneira muito rápida. Então, este é um summary. Foi assim que foi construído o summary no padrão de respostas. Então, no próximo vídeo, nós vamos fazer
um CACD super fácil, tentando ver, então, como foi o texto principal e como foi, né, tudo que foi suprimido no resumo, no padrão de resposta, nesse resumo do padrão de resposta. Então, até o próximo vídeo.